E aí, pessoal, tudo bem? Trago aqui para vocês uma videoaula sobre esse último capítulo do livro 11, que é Perspectivas para o século XXI. Então, esse livro 11, ele tem, né, na maior parte do seu conteúdo, as periferias mundiais, né, algumas regiões do mundo, como por exemplo a América Latina, a África, o Oriente Médio, que vocês inclusive estão aí realizando um trabalho, né? E fecha com essa temática, né? As projeções. O que espera, o que é o esperado para esse século XXI. Então, vamos aqui falar um pouquinho, né? Tem a visão do autor, professor Vicentini, e também vou estar dando algumas das minhas opiniões sobre o assunto, tá? Então, mudanças. Então, esse século XXI é um século de mudanças rápidas e profundas. Então, essas mudanças, elas são sentidas na revolução científica, tecnológica, na informática, nas telecomunicações, na biotecnologia, na robótica, na nanotecnologia. Então nós temos um cenário de mudanças rápidas, mudanças extremamente sentidas por todos. Daí eu coloquei essa imagem dos Estados Unidos, da bandeira dos Estados Unidos no planeta, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da liderança de um país, de um Estado nacional. Então nós temos os Estados Unidos, que é um país que se destaca muito, né, na questão econômica, na questão científica, tecnológica. Porém, para existem, né, para que um país se mantenha, existem outros países também que querem ter esse posto. Então existe muita competição entre os países, porque eles lideram uma tecnologia, né, até certo ponto. Depois surgem os imitadores, as pessoas que vão alterar, que vão mudar. Isso aí traz competição e correlação de forças entre os estados nacionais, ou seja, entre os países, tá? Então, a gente tem hoje uma multipolaridade, vários países em diversos continentes que disputam o poder, né, mundial, diferente de algumas décadas passadas, no século passado, em que existia muito a bipolaridade, né? Que era o capitalismo, o socialismo, hoje já existe essa multipolaridade, certo? Então, nós temos aí bastante mudanças acontecendo e nós estamos cada vez mais sentindo essas mudanças, talvez por conta dessa questão aqui, né? Deixa eu ver se eu marco aqui. Das telecomunicações, né, a questão da informática. Nós temos aí, estamos vivendo, sentindo cada vez mais essas mudanças acontecerem na sociedade, tanto na sociedade global quanto na nossa sociedade mais, né, mais próxima. Mas o exemplo melhor disso é o coronavírus, né? Que a gente ouvia falar alguns meses atrás, era algo tão distante da gente, por hora era somente lá na Ásia, e hoje faz parte da nossa realidade. Então é uma coisa que veio de uma forma muito, né, avassaladora. Então nós temos aí essas mudanças que acabam nos trazendo muitas, né, alterações no modo de viver. E pensando nisso a longo prazo, já que nós estamos apenas no início do século XXI,
com certeza virão muitas e muitas outras alterações que vão transformar com certeza a vida das pessoas. Eu tenho lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre o Covid, deixei um espaço lá para a gente falar um pouquinho sobre o Covid, sobre a questão das vacinas, o que a gente espera que aconteça. Certo. Então, falando de poder, não tem como nós pensarmos no futuro do planeta. As perspectivas elas giram em torno de poder, de relações de poder. Então, nós temos aí a perspectiva de que os Estados Unidos, que é considerado uma hiperpotência, inclusive esse termo aqui, ó, hiperpotência, ele é além do que superpotência. Então, os Estados Unidos, as perspectivas é de que haja um enfraquecimento diante de tanta concorrência que existe muito hoje, né? Então aqui nós temos uma gravura que mostra os Estados Unidos, né? E outros países, né? O comunismo, né? A China, que está cada vez mais forte e se posicionando com potência dentro do cenário global, em vários aspectos. Aí eu acabei trazendo para vocês aí essa tirinha de Pablo Carranza, que ele fala assim, né? Que é uma briga de amiguinhos, né? Pois eu tenho um carrinho e você não. E pra que um carrinho se eu tenho um tanquinho? Ah, é? E eu tenho um aviãozinho. E alguém lá fora, né? Fala assim, a Guerra Fria. Aí termina assim, pois eu tenho um foguetinho espacial. Isso aqui retrata um pouco daquele período da corrida armamentista espacial no século passado, né? Que foi a grande competição de armas, de projetos espaciais, de ir ao espaço entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nós temos hoje isso acontecendo de uma forma mais assim, mais em vários outros lugares do planeta, vários outros espaços do planeta. Então nós temos hoje vários países do Oriente Médio que estão investindo em tecnologia aeroespacial, em armas nucleares, a própria Coreia, né, a Coreia, e dentre outros países aí que estão aí ameaçando cada vez mais os Estados Unidos. E aí eles né, os Estados Unidos, têm a possibilidade de perderem esse posto de potência número 1 do planeta. É possível sim, até porque falta muito tempo. Os Estados Unidos têm uma grande dependência de petróleo, de recursos naturais, né? Dentre outras coisas também. Mas a gente sabe que é uma luta muito forte desses estados nacionais, desses países, para manterem a sua hegemonia diante do globo terrestre. Tá? Então, antes era somente o poder bruto, né, militar, né? E depois veio a era da economia, das riquezas, as armas, né? Depois houve o fortalecimento dos exércitos militares, terrestres, marítimos. Isso aqui, gente, é tipo um túnel do tempo falando um pouquinho, né? Depois veio o poder aéreo, né? Que é, né? Hoje o espaço aéreo ele é vigiado, ele é monitorado. E a gente tem hoje o poder cibernético, devido à importância da informação, uma competição, um conflito. Então a informação ela circula hoje com uma velocidade, com uma potência muito grande. Então isso é um poder.
Nós temos o poder das armas, temos o poder dos exércitos, também temos o poder cibernético, da informação, tá? Dentro de um conflito, né? A informação é um poder, é uma forma de poder. E também o soft power, né? Que é o poder de influenciar os demais estados, países, né? Pelos meios de comunicação, pela diplomacia, pelos valores culturais. Esse soft power, gente, ele é um termo que foi criado por um estudioso de Harvard na década de 80. E ele realmente é algo interessante, né? Porque hoje a questão de influenciar, um país influencia o outro, né? Pelos meios de comunicação, né? Pela diplomacia, pelos valores culturais. Por exemplo, os valores culturais a gente pode colocar o cinema e por aí vai. Mas tudo isso aqui é forma de poder. Tanto um exército quanto armas, né? Tropas terrestres, marítimas, né? Aeroespacial, espaço aéreo, a informação, né? A informação, né? Que nós temos a questão da internet, das redes sociais e o soft power. E aí eu trouxe essa gravura, né? Que mostra aí um pouco de quanto que as pessoas estão reféns, né? Mostra um pouco do capitalismo, que também é um poder forte, que se mantém muito forte, né, historicamente no mundo. E aí tem toda uma brincadeira, não sei se vocês observaram, né, mas o navio aqui tem a bandeira do McDonald's, que nós temos os personagens da Disney, que são soldados, né, de soldados de exército aqui, né, do petróleo, a bala aqui é uma lata de Coca-Cola. Então tem toda uma questão de interpretação aí que vocês podem estar refletindo um pouco sobre isso. Mas tudo isso é poder, tá, gente? É poder. E uma coisa que vão brigar muito nesse século XXI é por poder dentro do cenário global, tá? Então, nós temos aqui algumas perspectivas, né? Então, nós temos uma nova revolução industrial, que nós temos tecnologia cada vez mais presente, as economias, né? Vamos pensar um pouco antes desse coronavírus, as economias crescentes, essa questão da multipolaridade, tá? Então, a indústria hoje ela tem muita questão da automação, que é a substituição das pessoas por máquinas, por robôs. E aí, o que se espera, né? Se espera que o sistema educacional não só traga informação, mas ensine as pessoas a pensarem por conta própria, não só reproduzir conhecimentos que já são seculares, tá? Então, espera-se que o ensino, a educação nesse século XXI mude, que seja uma coisa diferente, que seja além de somente reproduzir conteúdos, tá? Então, a questão da mão de obra, a força de trabalho deve ser mais qualificada. Isso muda muito de país para país. Tem países que as pessoas não têm escolaridade, e aí a tendência é que mude. Inclusive, nós observamos mesmo que essas 2 primeiras décadas, falando de Brasil, houve uma escolarização, né? Aumentaram a quantidade de cursos superiores, pessoas que se formaram. Então, isso é uma realidade que realmente vem acontecendo, tá? O mercado consumidor seja fortalecido, as populações aumentam os seus rendimentos, poder de compra, e também temos aí uma perspectiva de que o Estado diminua os impostos, tá? Isso, gente, para né, os países
do norte, países desenvolvidos, tá? Então, espera-se que os estados, que os governos sejam mais eficientes, né, no seu papel de representar as pessoas, representar a sociedade, diminuindo os impostos, que a gente sabe que são muitos impostos, e que invista realmente no que seja importante, né? Educação, incentivos e por aí vai. Isso aqui, gente, são as coisas da parte mais desenvolvida. Agora vamos falar um pouco sobre os países do tipo sul, né? Os países nas regiões periféricas. Então, para essa região do planeta, nós temos aí as perspectivas de que a corrupção possa atrapalhar, né? Então, a questão do trabalho, a força de trabalho não é tão qualificada, a escolaridade. Então, nós temos aí, para esse século XXI, a perspectiva de diferenças, tá? Então, nós temos aí, para as regiões periféricas, para as regiões, né, do tipo sul, nós temos aí o governo ineficiente, desperdício de recursos, o não investimento em educação, pesquisa, ou seja, existe também o outro lado. Isso também é esperado. Aonde que isso acontece? Temos aí principalmente a América Latina, África, que são uma das regiões mais, vamos dizer assim, né, o autor colocou ali países retardatários. Eu acho um pouco forte, mas países que precisam melhorar os seus índices, em que as pessoas vivem de forma precária, em que não há trabalho, que não há acesso e permanência na escola, ou seja, tá? Então, utilizar esse termo. Países que têm algo a desenvolver, a melhorar. Certo. Trouxe uns mapas para a gente estar refletindo. Esse mapa aqui, ele é de 2015. O mundo e a internet. Há alguns anos atrás, não sei, vou ter que contar, mas eu não imaginava que eu iria me tornar uma pessoa que utilizasse tanto a internet. Nós utilizamos muito a internet. Estamos cada vez mais conectados com a internet. E isso antigamente não existia. Antes eu não tinha telefone como nós temos hoje, era somente telefone de fazer ligação, né? Antes eu tinha que ir no banco sacar dinheiro, pagar conta. Hoje eu faço tudo isso pelo telefone, pela internet. Essa conexão com a internet, ela é muito forte. E ela acontece, né, por conta dessa nossa nova relação, dessa nova forma de a gente viver em sociedade. Eu prefiro fazer a minha transação bancária pelo banco no celular do que ir lá, gastar gasolina, correr o risco de ser assaltado para fazer o saque. Eu nem me lembro quando foi que eu fui no banco resolver alguma coisa. Eu faço tudo pelo celular, utilizando a internet. E-mail eu abro várias vezes ao dia, mando e-mail, utilizo a internet. Então nós temos aí uma pressão muito grande, tá? Um grande assédio da população global pela internet. E a internet, ela mostra o quanto que nós estamos próximo e o quanto que nós estamos longe. Então nós temos aí esse mapa de anamorfose, que é o mapa que ele é
ele é alterado, ele é um mapa deformado. No caso aqui, cada país ele está de acordo com o tema do mapa, né? Então, a China está parecendo bem maior, porque é um país em que nós temos aí muitos acessos na internet, assim como também os Estados Unidos, assim também como o Brasil, né? Nós temos aqui a parte europeia, e olha só como a África ela está bem desfigurada, nem parece a África. Tem países em que essa realidade de internet ela não existe para as populações, tá? Não existe para as suas populações. Então nós temos aqui o Japão, né? Índia, o Brasil aparece bem expressivo, né? Os países da Europa, Estados Unidos, o México também, que é um país da América do Norte. Então a tendência para, né, o século XXI até findar é que esse uso da internet continue se intensificando por conta disso tudo que nós já utilizamos e que é provável que mais pessoas do planeta passem também a utilizar. Lógico que não vamos imaginar que todo mundo na África tem um telefone que nem o meu, que nem o seu, que tem um computador de última geração, que tem Netflix em casa, mas a perspectiva é de que isso tudo se amplie ainda mais. Lembrando que esses mapas eles estão no livro de vocês. Vocês podem ir lá dar uma olhada, estudada, porque aqui eu estou apenas fazendo uma apresentação. Aqui nós temos um gráfico que mostra os gastos militares em 2014. Gastos com exército, com armas, com treinamentos. Então nós temos aí, olha só, 51% dos gastos militares foi só dos Estados Unidos. Eles gastam muito com exército, com armas, com tanques. E aí nós temos as outras regiões do planeta, né? China, 11%. E tem aqui o valor, gente, ó. Esse 51% do total mundial dos gastos em 2014, os gastos militares, corresponde a 581 bilhões de dólares. E por aí vai. Olha só, aqui nós temos a diferença, né? A Rússia foi 70 bilhões de dólares, a China 129 bilhões de dólares e por aí vai. Então nós observamos que essa posição que nós acabamos, né, abrimos o vídeo falando de poder dos Estados Unidos é por conta, né, de todo esse aparato militar, todo esse poderio militar que os Estados Unidos vem construindo e mantendo ao longo da história. A perspectiva é de que os Estados Unidos nessa parte, eu acredito que eles vão continuar sendo os mais fortes. E sempre embaçando aí com os países que estiverem próximos dele. Eles não vão achar legal outros países chegarem próximos dele nesse quesito, que podem estar ameaçando, né, a posição hegemônica em relação a isso. Esse outro mapa aqui também, falando sobre os Estados Unidos, essa legenda, né, que o soldadinho todo preto mostra aí uma maior pressão, uma maior presença, né, das tropas americanas, soldados dos Estados Unidos nas regiões do planeta. Nós temos os Estados Unidos, muitas regiões do planeta. Não é só em áreas de em operações de paz. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos aqui, ó, na região da Europa, né? Na região do Oriente Médio também tem bastante, por conta dos interesses geopolíticos que são altamente importantes para eles, né?
Japão. Então eles têm, inclusive aqui, ó, na América, né, na América Latina. Provavelmente, como esse mapa aqui é um mapa antigo, nós teremos aqui também, ó, aqui, né, aqui, ó, que é a base de Alcântara, que foi cedida recentemente para os Estados Unidos, né, com o governo Bolsonaro. Então, provavelmente esse mapa aqui é de 2006, já tem algumas mudanças. A tendência é dos Estados Unidos estarem cada vez mais presentes dentro do cenário global. E aí nós temos essa presença, né, do exército com o intuito, né, de alguns momentos estar realizando operações de paz, e outros momentos são mesmo interesses, como por exemplo no Oriente Médio. Desde quando teve a guerra do Iraque, tem muitos soldados que nunca voltaram para os Estados Unidos, que estão lá, né, que foram pacificar, libertar o Iraque na época da guerra do Iraque. Então, existe toda uma teoria de que os Estados Unidos têm muito interesse geopolítico dentro dos recursos naturais da região do Oriente Médio. Tá? Esse mapa tem muita informação. Eu aconselho vocês a estarem dando uma leitura bem detalhada nele, porque ele traz bastante informação sobre essa questão do poder dos Estados Unidos, tá? E também fala um pouco sobre a OTAN, né? Que é uma aliança militar encabeçada pelos Estados Unidos para proteger os países que fazem parte, dentre outras informações muito legais. Aqui eu tenho um mapa mental que resume muito bem o livro todo, né? O livro 11 todinho. E aí nós temos aqui, né, as periferias do capitalismo, que são todos aqueles países, aquelas regiões, as regiões que vocês estudaram, América Latina, né, América Latina, que nós temos aí bastante de desigualdades, né? Uma outra periferia do capitalismo é a África, que nós inclusive falamos muito sobre a contribuição do processo de colonização, né, para que a África se tornasse um país tão pobre, né, tão pobre. Questão cultural também, as diversidades que vocês apresentaram nos seminários. Também nós temos, né, o Oriente Médio, que nós temos aí, que é considerado uma periferia do capitalismo, apesar de terem alguns países muito ricos, pequenos países, minúsculos países, mas existem muitos conflitos, tá, dentro desse cenário contemporâneo que vieram de muitos outros tempos, né? Israel e Palestina, que é um conflito bem antigo, os países árabes também, nós temos aí também tivemos e continuamos a ter aí a questão de grupos terroristas que se originaram nessa região do mundo e que se espalharam aí para as outras partes do planeta. E aí a outra parte, né, depois da parte sul, né, das partes periféricas, tem as regiões centrais, que aqui eu falei mais dos Estados Unidos, tá? Mas o capítulo 5 trata de tudo isso aqui, da Europa, da China, do Japão e da Rússia, que eu peço que vocês leiam aí, tá? Mas esses países, eles são considerados centros do capitalismo, que é considerada a região norte desenvolvida. Então nós temos aí, né, uma diferença muito grande, né, de condições, de mercados, de economia, tá? E esses centros do capitalismo, né, eles são altamente
influenciadores dessas regiões periféricas. Quando o dólar sobe, quando a bolsa cai, quando o barril de petróleo sobe, influencia todos esses outros, essas outras regiões, esses outros países, esses outros continentes que são consideradas periferias. Tá? O centro, no caso Europa, Estados Unidos, a China e a Índia já é considerado um centro do capitalismo, apesar de também em alguns pontos ainda se encontra na parte sul, mas já são países que estão inclusive ameaçando, viu, gente? A China e a Índia estão ameaçando os Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos. O grande pesadelo dos Estados Unidos é perderem o posto para a China ou para a Índia. Por isso que os Estados Unidos vem fortalecendo o Japão, para que o Japão retome o seu segundo lugar, lugar da economia, para ficar como se fosse um escudo protetor da economia dos Estados Unidos. Tá? Tem mais umas fotos aqui embaixo, no caso aqui, essa linha aqui, ela leva para uma foto, de uma região, essa daí, no caso acho que é uma foto acho que é da África, e aqui dessa região de Israel e Palestina. Vocês podem dar uma conferida no livro, tá? E agora chegou a hora de falar do coronavírus. Estamos falando de perspectiva mundial, global. Temos aí uma série de coisas, que acontecem, estão acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Temos aí algumas perspectivas, em relação a isso. Só que o planeta todo está, muito atento. Acredito que nós não esperávamos essa pandemia agora. E aí, o que se espera da economia, Que estamos falando de economia. Talvez seja muito cedo para a gente estar falando sobre isso, mas os países todos estão parados, grande parte dos países estão parados. Hoje eu vi a Índia parada, os Estados Unidos parado, Nova York, parado, a Europa praticamente parada, o Brasil também parou por conta disso. Então, se não tem produção, isso vai atrapalhar na economia muito. O que se espera, porque essa pandemia vai passar, porque isso é uma questão de saúde, estamos vendo aí que em alguns meses nós vamos estar nos imunizando naturalmente. Hoje, inclusive, um vídeo muito bom de uma médica daqui de Imperatriz falando, a doutora Rosimar, explicando muito bem essa parte biológica aí, que eu não entendo muito bem, mas eu entendi que em breve nós vamos estar nos imunizando, porque é assim que acontece. O vírus é violento e aí, com o tempo, uma imunidade natural vai sendo produzida pelas pessoas, os organismos. O problema é por conta da velocidade e da letalidade desse coronavírus. Mas é esperado que haja uma queda, um retrocesso econômico em todos os países. Então nós temos aí a perspectiva de que todos os países vão sentir isso. Todos os países vão sentir isso. Essa economia vai ficar mais fraca. Tá? Então, temos aí esse problema da economia que com certeza vai ser afetada, muito afetada. Porque imagina só o mundo parar, A indústria, e por mais que fale assim, mas tem que ficar algumas pessoas trabalhando para ter produção, mas não é a mesma coisa. O comércio, o setor de turismo, o setor de serviço, é toda uma cadeia.
com certeza vai ser abalada a longo prazo. Então nós temos essa perspectiva, essa projeção de que os próximos anos serão anos de reconstrução econômica por conta dessa situação planetária que nós estamos vivenciando. Eu confesso para vocês que eu não esperava viver isso agora, tá? A gente sabe que tem toda uma questão ambiental, tem toda uma questão envolvida com isso, né? Simplesmente um vírus. Tem a questão biológica, né, dos animais, que no caso, eu já li muitas coisas, mas eu entendo que esse vírus veio para o ser humano por conta, né, da proximidade, né, com os animais, e os animais estão próximos de nós porque o habitat deles está sendo destruído para dar lugar à construção, para dar lugar a condomínio, e por aí vai. Mas sobre esse coronavírus, sobre essa pandemia, o que se espera é que, né, a gente vai conseguir, né? Temos grandes chances, embora sabemos aí que países estão sendo arrasados, né? Muitas pessoas morrendo na Itália, na Espanha, na Inglaterra também morreu muita gente. Hoje os Estados Unidos, né, agora no final de março, é considerado um novo epicentro. E eu espero que a gente consiga sair dessa, tá? Eu li sobre a vacina, existem várias frentes, né? Estados Unidos está tentando desenvolver uma vacina, China também, Rússia e Israel. Pelo que eu vi no site Gaúcho Zero Hora, que é um site que eu tenho bastante confiança, quem está mais à frente é Israel. Que eles prometeram que em 3 meses a vacina vai estar pronta. Eles pularam as etapas de testagem nos animais e eles falam em 3 meses. Mas assim, é muito pouco tempo para uma vacina e para ser produzida em escala global. Vai ser muito tempo, né, para estar disponível aqui. Vamos aguardar que os remédios que estão em teste sirvam para, né, os retrovirais sirvam para tratar esse vírus e a gente possa sair dessa, né, com o mínimo de pessoas mortas possível. Que a gente sabe que é muito triste, né, a gente simplesmente perder familiares, né, por conta disso, de um vírus, de uma gripe, certo? Então tá, gente, foi apenas uma introdução, né, para a gente fechar esse capítulo, né, esse livro, né, através do capítulo 5. E daí eu quero que vocês busquem mais informações no próprio livro, porque nós temos lá, além dos Estados Unidos, tem a China, a Índia, Japão, outras regiões, né, que são centrais, vão comentando aqui, fazendo comentários, coisas que eu falei, coisas que eu não falei, aqui no canal do YouTube. Peço que vocês comentem aqui e vocês podem estar aprofundando o nosso debate em relação a esse assunto. Também vou estar fazendo algumas atividades no GeekLab e também no Google Forms para a gente estar avaliando vocês estarem praticando mais sobre esse assunto, tá bom? Então, espero que esse período passe logo e espero ver vocês em breve para a gente ter esse contato novamente, que não é a mesma coisa, né? Preparar uma aula, tá aqui falando não é a mesma coisa quando a gente está tendo aula diferente. Mas espero que isso passe rápido e a gente possa se ver em breve e dar continuidade aos nossos estudos. Um abração para vocês, até mais, tchau. Espero vocês aqui no comentário. Quem não me segue, quem não é assinante, não sei como é que fala, não, né? Se inscreve, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal GG Blog. E tô esperando o vídeo, viu, Juan? O vídeo que até hoje você não me mandou.
manda aí. Um abraço para vocês, até mais, tchau!